Estamos de volta, Educador, que dessa vez recebendo McDouglas de Oliveira. McDouglas continua falando para a gente sobre essa questão do silenciamento. Existe realmente uma estratégia de silenciar crianças para que elas não denunciem? Isso. Então, é uma estratégia do agressor, né? Como a gente já iniciou a conversa, esse agressor, ele primeiro começa na ameaça. Quando ele começa a identificar que a criança está percebendo que isso pode ser uma questão de violência. Então, ele começa a ameaçar pessoas próximas, pessoas que a criança gosta, no sentido de fato, amedrontar essa criança. Depois de um segundo momento, quando esse agressor esteja percebendo que a criança esteja cada vez mais desconfortável e que isso possa vir à tona a qualquer momento, ele começa a trazer uma ideia de culpabilização. É impressionante, Hugo, mas todas as vítimas de violência sexual trazem consigo uma ideia de culpa muito grande. Primeiro Ou porque seja, o agressor culpa a o, ag- própria vítima. o agressor ele começa a trazer, né, um diálogo sobre culpabilização. Em que sentido? Ah, olha, lembra aquele momento que você passou por mim, você estava de toalha? Foi naquele momento que você me provocou. Ah, lembra naquele dia que eu entrei no seu quarto e você estava vestindo a roupa? Foi naquele dia que você me provocou. Então, geralmente as pessoas, até na vida adulta, né, pessoas já bem instruídas, compreendendo a violência, trazem muito essa ideia de culpa, de que muitas vezes olhava para o seu corpo e dizia, meu Deus, como é possível o meu corpo gerar, né, algum tipo de resposta no meu pai, no meu Uhum. irmão, na minha mãe, enfim. Então, O que deveria essa. ser um espaço seguro, né? Como é que eu posso gerar resposta Isso. a uma pessoa que está aqui para me proteger? Exatamente. Então, a vítima, ela acaba realmente entendendo que ela é culpada dessa violência, porque assim, por que com ela? Por que comigo, né? Por que não com os outros, né? Quando só ocorre com uma pessoa da família. Então, Sim. tudo isso vai parando, né, na cabeça dessa criança e muitas vezes essa ideia de culpa, ela também é colocada como uma estratégia de silenciamento. E o Aham. terceiro é a agressão física, né? Quando está insustentável e a criança ela está basicamente trazendo muito desse comportamento, tentando denunciar, tentando trazer essa discussão como forma de sair ou de romper essa violência, a agressão física ela surge como a última estratégia desse agressor. Então, existem espancamentos, existem vários tipos de violência muito forte para tentar silenciar essa criança, esse adolescente, né? Então, quando a gente pensa nessa forma de identificação, e aí eu também trago uma fala importante, eu acho que é bom a gente demarcar isso aqui. Eu ouço muito as pessoas dizerem, ah, mas a criança com 10 anos, 11 anos, ela chegou para a escola, chegou para a pessoa, para a vizinha e relatou essa violência. Mas por que não antes? Né? Por que ela não falou antes? E aí isso me atravessa muito, de uma forma muito é, dolorida, no Sim. sentido de que, como é uma continuidade os atos de violência, essa criança ela precisa ir se fortalecendo para conseguir ter confiança em alguém e falar sobre. Então não é eu vivenciar essa violência hoje e amanhã eu vou chegar para alguém de confiança e dizer que isso aconteceu. Principalmente porque existem todos esses níveis, né? Do silenciamento, da ameaça, da agressão física e de Uhum. tantos outros fatores que fazem com que a criança com 10, 11, 12, 13 ou com 35 anos, como aconteceu na pesquisa, venha falar sobre a violência. Então, Uhum. não é algo. Outra coisa também, é muito difícil a gente chegar para alguém de confiança e dizer: Ó, meu pai me violentou, né? Porque a Sim. criança, a gente depois começa a compreender que ela passa a sentir medo por ela, no sentido de que o que é que vai acontecer comigo se eu denunciar? Começa a sentir medo pela família, o que é que vai acontecer com a família, né? O que é que vai acontecer? Meu pai será que vai preso? Minha mãe será que vai presa? E também pelo próprio agressor, né? O que é que vai acontecer com essa pessoa que eu estou denunciando, que é o meu agressor, mas que eu nutro afeto por ele, né? Tem E o uma. medo do linchamento também, né? Porque se estabelece Exatamente. esse medo, principalmente na educação religiosa, né? Você vai pro inferno, Exatamente. você vai. Então, o medo Exa do linchamento também exato. impede que essas crianças E e também adolescentes.
a não credulidade na fala dessa criança, né? Porque muitas Uhum. vezes o outro adulto diz, ah, não, olha, deixa essa conversa, o que é isso? Então a gente também não para escutar e confiar no que a criança está trazendo. Então, são várias as questões, né, que a criança ela vivencia. Então, veja, ela tem que lidar com a violência, né, de que como ela vai ter força para denunciar e Sim, depois como a vida dela vai ficar a partir dessa denúncia. Então, sim. são vários Claro aspectos, que na cabeça da criança isso tudo gira em torno dela, né. tudo Então em parece que é torno tudo dela. responsabilidade dela. Como é que vai ser a Exato, partir de agora a responsabilidade dela? exato, exato. Douglas, voltando para a escola, a partir desse silenciamento a escola consegue identificar o que vamos falar nem de escola, porque a gente falou muito sobre escola aqui, falou sobre Uhum, instituições, né, nessa semana, mas eu queria falar desse profissional, dessa profissional, profissional da educação mesmo, professor, professora. sim, Identifica alguma coisa diferente, identifica mudança no comportamento, às vezes identifica até uma fala sim. desse estudante ou dessa estudante. O que fazer? O que é que esse professor, essa professora pode fazer? É, Pode ou deve, né? É, como a princípio a gente estava conversando, ao identificar, ao suspeitar, né? Existe uma categoria de observações que a gente sugere. Né? Isoladamente, eu costumo dizer, só isoladamente a gente vai ter esse filtro de que a criança está isolada, a criança está cabisbaixa, ela não está interagindo, a criança está chegando machucada. Então, eu costumo, geralmente, dizer que a gente precisa associar alguns desses comportamentos. Então, a criança com rendimento escolar baixo, quando ela tem um rendimento bacana, a socialização, ela falando de dores. Então, a gente vai agrupando alguns comportamentos para começar a sugerir. Obviamente que se eu identifico isoladamente isso, a gente vai olhar para essa criança porque ela vai estar vivenciando alguma coisa que possa não ser a violência sexual, mas pode ser outra coisa, talvez de gravidade menor, mas que precisa Sim, desse olhar, sim. né, desse profissional. Nem toda Mas, violência é violência sexual, mas é violência e a gente precisa exato, observar, né? Você não é exato, para descartar se for, é outro tipo de violência, eu não vou me preocupar com isso. Toda exato. violência é violência, né? Exato. Então, uma vez na suspeita, o que é que esse profissional ele precisa fazer? Ele vai buscar essa gestão escolar. Nessa gestão escolar, lembrando que é ideal não, é hoje por lei garantido que esse profissional, ao suspeitar, ele não propague isso no âmbito escolar. Por quê? Isso vai vulnerabilizar também essa Sim, criança claro. com outros pais, com outras crianças, com os próprios professores e outros profissionais que podem ficar comentando isso. E isso vai resultar também no isolamento dessa criança por parte dessa comunidade escolar, né? Então, ó, não fique muito junto com o fulaninho porque ele é vítima. Ah, não é aquele que o pai ou a mãe mexeu. Então, assim, Sim. o ideal é que esse professor, ao suspeitar, ele busque essa gestão escolar e a partir da gestão escolar eles façam uma notificação em nome da escola, não do profissional. Então Uhum. lembra sempre, quando a gente é profissional, a gente é institucional. Sim. Então a nossa denúncia ela pode ser de forma institucional. Então a escola, ela vai fazer um documento simples, trazendo dados da família e dizendo que existe a gente está suspeitando de possíveis violações de direitos, tal, tal. Não precisa nem mencionar sexual se não for o caso, né? Se você não se sentir seguro para denúncia. E aí existe uma suspeita de violência, tal, descreve um pouco sobre isso e vai encaminhar para os órgãos, né, de proteção. O primeiro deles, o órgão que vai requisitar os serviços é o Conselho Tutelar. Então a gente faz o encaminhamento dessa notificação ao Conselho e a partir do Conselho ele vai acionar CRAS e CREAS. CREAS é a referência na assistência para crianças e qualquer, na verdade, é para violação de direitos. Então, quando o direito já foi violado, o centro de referência especializado é o centro que vai ficar acompanhando essa família. No A caso, a média complexidade, né? média complexidade, exato. Claro que o CRAS ele vai também acompanhar essa família para as outras vulnerabilidades que possam estar expostas a partir Sim. de uma violência como essa. Mas a orientação específica a essa família, o acompanhamento, vai ser realizado pela média complexidade. A partir desse acompanhamento na assistência, vão ser também eh, notificados instituições que são da defesa e responsabilização, que é o sistema de justiça, né? Então, as polícias serão encaminhadas, se for o caso, o Ministério Público. Então, toda essa rede ela começa a ser acionada e lembrando sempre, a investigação, o processo criminalista vai ser todo a cargo
do sistema de justiça, né? Porque a gente ainda tem aquela ideia de que vai ser o conselho, que vai ser o profissional do CRAS que vai investigar. Não, essa notificação chega, né, para a assistência, para a saúde, para acompanhar e garantir o direito dessa criança. O sistema de justiça vai aplicar as medidas. A primeira dela, a de distanciamento desse agressor. Então, vai ter a princípio, enquanto esse caso esteja sendo investigado, vai haver uma medida protetiva de que essa criança vai ficar longe desse agressor até que esse caso ele venha a ter o desdobramento. E aí, se comprovado, esse agressor ele vai ser responsabilizado e preso, né? Então, claro que isso é um número muito menor quando a gente olha para o dado geral de Uhum. notificação. Quando esse agressor chega a ser preso, para a gente é uma vitória que está nessa militância do processo do sistema de garantia de direitos, mas em uma proporção bem menor. Né, porque ainda existe uma morosidade, ainda existe É, as fugas desse era isso que eu agressor. ia te perguntar. Nessa fase aí identifica, a criança consegue vamos falar de adolescente que consegue elaborar mais, né? Uhum. O adolescente ele consegue identificar o agressor, tudo. Demora esse afastamento do agressor do adolescente, ou isso é uma coisa lenta, amorosa, ou uma coisa mais rápida de acontecer? Uma vez instaurado o procedimento, ele é solicitado imediatamente o afastamento, né? Só Entendi, que, é como a gente estava dizendo, se isso vazar, obviamente esse agressor vai saber antes. Por isso a preocupação de quando houver a entendi. notificação, tem que ser de forma sigilosa. Essa notificação tem que percorrer o sistema de garantia de direito, não as outras pessoas, né, Uhum. que envolvem isso. Porque quanto mais exposição, mais esse agressor vai ter informações e possivelmente vai fugir, possivelmente pode até, de forma criminosa, né, assassinar, enfim, uma série de questões que a gente sabe que podem ocorrer devido a uma situação como essa. Tem um caso que você falou, né, sobre o professor, a professora vai acionar ali a gestão da escola para que seja Uhum, feita uma resposta institucional. Vamos lá, se essa gestão não acolhe o caso. Eu tive uma situação uma vez na perfeito. escola, eu sou professor de chão da escola, né? E teve uma situação que uma criança chegou assim, muito machucada, era nitidamente marcas de unha, Uhum, sabe? E eu perguntei o que que aconteceu, você tá todo arranhado. Ele fez, não, eu caí de um barranco. Era uma escola que era numa região que tinha uns barrancos mesmo, assim, umas escadarias, que eram escadarias de barro. sim. E eu falei, não, você caiu e se ralou todo. Ele fez, eu caí e me ralei todo, tô todo arranhado. Eu fiz, tá bom, então vem com a tua mãe aqui amanhã. Aí ele falou, não, não precisa, eu só, sabe, não precisa, tudo bem. Eu fui falar pro gestor da escola, o gestor falou assim, rapaz, isso é uma situação tão complicada, se a gente chama a mãe do menino pra cá, ela vai bater nele de novo, porque vai dizer que foi ele que disse pra escola. E aí ele volta muito pior. Eu disse, não, a gente vai ter que arrumar um jeito de trazer Uhum, essa mãe aqui. Não dá. A única alternativa que eu encontrei foi de dizer pra essa mãe, eu disse, ó, teu filho veio pra escola e chegou aqui todo ralado porque caiu do barranco, mulher, tu tem que trazer teu filho na escola, não dá pra trazer, deixar ele vir sozinho, não. uhum. E a gente conseguiu responsabilizá-la de trazer o filho todos os dias pra escola. Ela tinha essa obrigação, óbvio que ela ficava Sim, furiosa, mas sim. ela vinha trazer o filho todos os dias. E é evidente que ela percebeu que nós percebemos que existia uma violência doméstica ali. Mas no caso, o gestor da escola não quis acolher. O Uhum, que fazer diante disso? Porque nesse caso era um caso de violência que poderia se agravar. Assim, foi sim. uma alternativa que a gente encontrou para resolver o problema diante daquele do que o gestor falou, Uhum, né? Ele vai voltar e pode voltar pior do que ele uhum. chegou agora, porque ele vai apanhar de novo em casa, porque a mãe vai achar que ele fez a denúncia, né? Sim. Mas como é que a gente pode. Veja, o gestor não quer acolher. Para onde a gente leva? O que é que a gente faz? A gente silencia? Eu tenho um caso muito simbólico também de um colega. Eu estudei em Buenos Aires. Não tenho Buenos Aires aqui, né? Eu Uhum, estudei na Argentina. E um colega estudante de medicina. Ele contava essa história assim: no período da residência, ele recebe um bebê que muitas dores abdominais, ele faz o exame ali desse bebê e ele identifica que tem alguma coisa estranha, que não é pelo olhar clínico dele, ele diz essa criança está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de agressão. E ele leva para a direção do hospital.
E na direção do hospital disse: não, a gente não pode denunciar, porque a gente fez uma denúncia muito recente, um pai veio, ameaçou a gente teve que pegar um profissional daqui, o médico, e colocar para uma outra unidade, porque ele estava sob ameaça desse pai, e tudo bem, 24 horas a criança volta para casa com os pais, em 24 horas essa criança volta morta. E esse profissional, ele faz esse relato, ele diz assim, eu não consegui entender como é que eu entendi. Aí ele vai dizendo, né, que as dores abdominais é porque os pais jogavam a criança no chão e chutavam a barriga da criança. Era um bebê, não era uma criança, era um bebê. Assim, uma criança, né, mas era um bebê. O que fazer quando a escola não quer fazer o registro? Porque existe uma coisa no serviço público também, na burocracia, que é o medo de uma assinatura, né? Profissional, você quer assustar um servidor público, peça para ele assinar um papel, ele vai ler, reler 20 vezes para assinar. Então, como é que essa denúncia ela pode ser feita? Se ela pode ser feita somente pelo profissional da educação, se ela pode ser feita de forma sigilosa, ou seja, sem um documento, se pode ser uma ligação. Em caso de bairros assim mais difíceis, comunidades mais difíceis, que a gente sabe que tem situações que são bem complexas, né? É tudo muito complexo. Mas como isso pode ser feito, McDouglas? Não, sua pergunta é muito pertinente, muito pertinente. Achei muito interessante a gente tocar nisso, porque realmente vai existir essa situação, né? Vai existir contextos como esse. Não é um mar de rosas, não é um fluxo tão certinho assim, Isso. né? É um fluxo esburacado também. O ideal é que se, a partir dessa conversa com a direção, essa notificação ocorra de forma institucional. Caso o profissional, a profissional não se sinta confortável até para fazer isso, caso a gestão se negue a caminhar com isso, existem sim canais de denúncia que podem ser de forma sigilosas, desde que você apresente, né, alguns dados importantes que façam com que esse sistema de garantia chegue à criança ou à família. Isso pode acontecer tranquilamente. Né? Nós temos o mais conhecido, que é o Disque 100, né? O Disque 100 ele pode fazer a denúncia anônima, mas também existem outros vários canais que podem ser ouvidorias municipais, ouvidorias estaduais, da criança, do adolescente, de assistência social, da saúde, canais ou telefones de denúncias municipais, estaduais. A Paraíba mesmo ele tem o canal de denúncia estadual, então não só o Disque 100, ele tem o 156. Então, assim, identificar quais são esses canais de denúncias que você pode fazer, né, até para a polícia mesmo. Você pode ligar e fazer uma notificação, uma denúncia de forma sigilosa, sem apresentar seus dados. Então mas o 190 também atende essa demanda? Atende sim. Ele vai... lembrando que toda vez que eu faço essa denúncia, essa solicitação de denúncia, vai ser encaminhado para o Sistema de Garantia de Direitos. Então, assim, não tem como não, né? Quando, uma vez feita a denúncia de forma sigilosa, seja, né, nos níveis de notificação por fluxo, seja nesse de forma sigilosa, ele vai chegar para a CRAS, para a CREAS, para Conselho Tutelar, para a própria polícia. Então, não tem como a gente não... O que a gente não pode fazer é deixar de denunciar, porque, por exemplo, num caso como desse que você trouxe sobre o menino que você sugeriu que poderia ser agressão, né? Que ele estava sendo agredido fisicamente e não caída do barranco. Esse gestor, ele pode ter, nesse ato, se você não tem essa conversa com a mãe, se vocês não responsabilizam, coniventes com a violência. Então, ele pode ser penalizado, esse gestor, né? Ele pode incorrer, né, numa conivência, sendo criminalizado em algum momento, se, por exemplo, essa criança apresenta, né, problemas maiores futuros. Então, quem sabia, por que não denunciou? Então, a gente tem que entender que, enquanto profissional hoje, a lei ela também determina que a gente não pode ser conivente com a violência. Uma vez identificada, uma vez suspeita, não precisa nem da identificação. Uma vez que a gente suspeite, é obrigatório que a gente faça algum tipo de notificação ou denúncia, né? Então isso é crucial, isso já está previsto em lei também. Muito bom. McDouglas, me conta uma coisa. A formação de professores e professoras se andou o estado de Pernambuco inteiro, rapaz. Conta isso pra gente. Então, quando nós fizemos a cartilha, né, como a gente... eu sempre tive em mente que a pesquisa ela não é para ficar no muro da universidade, né? Ela não pode ser feita para ficar lá dentro, para a gente ir buscar na biblioteca e tomar como referência de novo. E aí uma das minhas
das minhas inquietudes era justamente trazer, né, para a sociedade um produto que pudesse, né, subsidiar aquilo que eu estava estudando, né? Então eu não queria sair na educação, buscar o dado, utilizá-las como vitrine e não devolver nada. Sim. Né? E aí foi quando surgiu essa proposta da cartilha, a gente não conseguiu. Eu só fiz o esboço dela para a defesa, na época da defesa da dissertação, e depois nós começamos a construir de fato ela no momento pós. E aí, quando a gente começou a discutir, a conversar sobre a cartilha, alguém do Estado ouviu essa informação e aí me chamou para conversar na perspectiva de fazer uma parceria enquanto Estado de Pernambuco e a Universidade Rural de Pernambuco, para que pudesse fazer essa publicação conjunta e a partir dessa publicação conjunta que a gente pudesse utilizar a metodologia que foi feita durante a pesquisa para profissionais, né, de assistência, saúde e educação. Então, ele abarcou um pouquinho mais, foi além da Então foi além da educação, você foi foi para saúde e para assistência também. saúde, assistência e educação. Foi uma proposta intersetorial que nós fizemos. Que bacana. A princípio, a conversa, a cartilha, ela sai, né, em parceria com a CEP, que é a editora de Pernambuco, que é essa aqui, né? Eu acho que você que consegue joia. ver. Acho que a gente consegue mostrar aqui. Você consegue ver essa cartilha, ela foi feita, né? Existiu essa parceria entre as instituições e a partir dela a gente fez um lançamento na Fundagem, né? Fez um lançamento bacana com ela, com as professoras que participaram da pesquisa e depois a gente começou a rodar o estado. E aí a gente envolvendo essas três áreas, a gente trouxe, né? Esse Quando momento você de fala a orientação. gente, é você Quando eu e falo a quem gente, eu mais? falo é o costume da academia, né? Eu eu falo de mim e da minha professora, né? Na A época, a orientadora. Pompeia, isso, Isso. exato, a Pompeia Vilachão Lira, que esteve comigo nesse processo. Aí Então, vocês foram juntos andar o estado. isso, nós Que bacana, tivemos, vou né, deixar esse aqui. apoio do Estado, né? Eu já estava também no Estado, e aí facilitou também, né, o trânsito, digamos assim. E aí, no período, a gente passou 2019 inteiro, né? 2020 a gente teve a pandemia, mas aí em 2019 inteiro a gente rodou o estado com a metodologia da cartilha e a gente trazia primeiro aquelas orientações, o momento formativo no qual a pesquisa propôs com o grupo de professoras aqui no Recife, e depois disso a gente entregava a cartilha, né, e dizia que existiam conceitos básicos. No final da cartilha eu acho bacana, que foi inclusive uma sugestão das professoras de atividades que pudessem, né, serem realizadas dentro da escola. E aí a gente traz Que também bacana. algumas propostas, como a contação de história, explica um pouquinho a proposta de cinema, construindo sentidos. Interessante. Então Então, algumas seriam formas de atividades. você abordar o tema Isso. de forma pedagógica, digamos assim. Isso. Então a gente trouxe indicações de materiais que poderiam subsidiar também esse professor, essa professora, Que esse legal. profissional do CRAS, da saúde, enfim. Então a gente levava essa metodologia e foi quase 2.000 profissionais, quase todos os municípios do estado, na verdade, nós tivemos Em presente quase e todos os participando. municípios. Em quase todos. Então você passou um ano só fazendo isso, né? Um ano Porque só fazendo isso. Né? Aquele produto que a gente bota no braço e leva na militância, né? Para que isso reverbere. que E aí, de bacana. fato, a gente teve um retorno muito positivo. A gente consegue visualizar depois desse momento, depois dessa rodada, escolas profissionais desenvolvendo atividades, mais especificamente no mês de maio, que é onde a gente tem o dia alusivo, que é o dia 18. Então a gente já consegue perceber a cartilha sendo utilizada. Então isso para a gente traz uma alegria muito grande. A gente recentemente teve um momento na minha pesquisa atual do doutorado, que aí eu continuo junto à educação, só que dessa vez definindo fluxos, escrevendo fluxos, fechando fluxos para essa identificação. E aí na Paraíba a gente estava discutindo e aí tivemos um momento em que o pessoal estava usando essa cartilha. Então eu disse que a gente está conseguindo perpassar o estado de Pernambuco. Que Então isso bacana. é muito bacana. Então a cartilha ela surge como um produto dessa dissertação e conseguiu, né, alcançar os municípios de Pernambuco também. McDouglas, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua pesquisa, parabéns pelo resultado da sua pesquisa. Ele está sendo popularizado, divulgado.
Agradeço muito a tua presença. A gente chegou no final do programa, infelizmente, mas agradeço muito a sua presença aqui e seja bem-vindo. A casa é sua. Eu que agradeço, Hugo, né? Me coloco à disposição. Para a gente é muito bom trazer, né, esse momento que eu acho que é um tema tão necessário para que a gente amplie, para que a gente traga essa discussão de Com forma certeza. a partir, né, claro, considerando as idades, a forma de linguagem, mas que a gente traga essa discussão de autoproteção, de como se proteger, de como identificar sinais de riscos a crianças e adolescentes, né, que isso seja cada vez mais ampliado. E nós seguimos na luta, né, nós estamos na luta, tentando contribuir com que crianças e adolescentes não vivenciem situações como essas. Muito obrigado pela sua presença e a gente volta ainda com o Educadoc para falar sobre o tema. Um abraço para vocês aí de casa.